Recebo aqui no Você Bonita pela primeira vez a endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soja. E ela está aqui hoje para a gente falar do efeito sanfona. Bem-vinda. Boa tarde, Carol. tudo bem? Tudo bem. Prazer enorme recebê-la. Falei do efeito sanfona há pouco, antes do break. E falar de efeito sanfona, eu acho que acaba se tornando algo comum, porque é impossível a gente não lembrar de alguém que tenha passado ou mesmo ter acontecido pelo menos uma vez na vida, né? Na nossa vida. Porque, enfim, é algo tão comum, mas por que ele acontece? Queria começar nosso papo dessa maneira. Como é que a gente explica, então, o que é o efeito sanfona e por que ele acontece? Carol, obrigada pelo convite e concordo com você, é algo muito frequente. A taxa de reganho de peso em pacientes que perderam anteriormente é muito comum. Os pacientes voltam a ganhar peso rapidamente e realmente a gente precisa olhar com isso com muito carinho, porque às vezes o paciente consegue perder peso, mas ele não consegue manter. Eu acho que essa é a principal dificuldade. Tá. Em relação às causas, e eu acho que isso é muito importante a gente entender para a gente conseguir reverter isso e poder tratar. Existem inúmeras causas, desde o ponto de vista de metabolismo, de comportamento, de atividade física. É uma mescla e cada paciente vai ter a sua peculiaridade. Então, a sua individualidade que ele vai ter que olhar. Tá, então, por exemplo, se a gente fosse pensar no seguinte, a gente pode dizer hoje que os pacientes que acabam tendo um efeito sanfona, ou seja, voltam a engordar depois de uma perda de peso significativa, é porque passaram por uma dieta maluca, podemos colocar assim, uma dieta que era uma dieta muito rígida e que não era algo que a pessoa poderia sustentar durante uma vida. Isso faz sentido ou não? Pacientes que também fazem uma reeducação alimentar, lá na frente podem ganhar peso. Com certeza. Então, assim, antigamente, 20, 30 anos atrás, era muito comum a gente propor as dietas balanceadas. Tá. Então, essas dietas restritivas e um pouco mais com menor valor calórico é algo mais recente, dos últimos 10 anos. Antigamente era a reeducação, uma dieta balanceada e mesmo assim, a taxa de efeito sanfona e de reganho de peso era praticamente a mesma de agora. Tá. Então, se a gente for avaliar, vamos começar falando um pouquinho sobre metabolismo, que eu acho que é uma dúvida muito frequente de todas as mulheres, de todas as pessoas, o que é esse metabolismo, como ele funciona e por que ele é tão importante quando a gente fala em manutenção e reganho de peso. Tá. Então, cada um de nós, a gente tem uma taxa metabólica basal, é o quanto a gente gasta de calorias por dia. Isso vai depender da nossa genética, da nossa idade, de hormônios. E cada vez que a gente perde peso, Carol, esse metabolismo ele cai. Como um mecanismo adaptativo. Geralmente, quando a gente perde em torno de 8% do peso, o nosso corpo, ele fala, opa, peraí, não está entrando caloria, vou gastar menos. Então, vou dar um exemplo. Digamos que para bater o meu coração, eu use 200 calorias por dia. Opa, perdi peso, ele vai usar só 120. Então, ele começa com mecanismos adaptativos para diminuir esse gasto. E com isso, a gente gasta menos e qualquer coisa que a gente coma mais, a gente pode ganhar. Entendi. Não, explicando dessa maneira faz todo sentido. Agora, já que você tocou no assunto do metabolismo e de algumas pessoas terem um metabolismo mais lento por todos esses motivos, como é que a gente entende, então, a parte do ganho muscular e da manutenção do músculo para esse metabolismo? A gente perde peso, mas esse metabolismo continua funcionando. Perfeito. Então, Carol, a massa muscular é um dos principais fatores que a gente consegue modular. Tá. Então, quando a gente fala em metabolismo, eu consigo mudar minha genética, eu consigo mudar minha idade, meus hormônios? Não. O que eu consigo efetivamente tratar quando a gente fala de metabolismo? A massa muscular é uma delas. Então, a gente já tem vários estudos mostrando que a atividade física e principalmente a manutenção de massa muscular é muito importante para manter esse metabolismo. Tá. Então, atividades físicas que consigam manter essa taxa metabólica, essa massa muscular, é importante na manutenção. Então, agora, a gente já entra numa outra questão, doutora. Inclusive, a gente tem uns vídeos muito legais que vão ficar rodando para vocês observarem, tanto de efeito sanfona, como até da parte alimentar, né? Quando a gente está se alimentando, quando a gente está ingerindo aí os alimentos, o que a gente tem que pensar, porque eu acho que ontem a gente fez uma pauta até para redução de apetite e a dica de mastigar muito é uma das dicas. Então, até que ponto isso também funciona para o efeito sanfona? Tá bom. E aí te pergunto, não dá para manter massa muscular ou ganhar sem atividade física, certo? Sim, é muito importante, tá? É assim, qualquer dieta e qualquer perda de peso
por mais que você faça atividade física, você acaba perdendo um pouco de massa muscular. Por quê? Porque é um mecanismo de adaptação do corpo. Você perde gordura e perde massa muscular. Mas quanto mais atividade física você fizer durante esse processo, menos massa muscular você vai perder. Então é muito importante. Tá? Isso também é um ponto que a gente tem que manter de efeito sanfona. Agora, outro detalhe. O paciente que consegue fazer uma reeducação alimentar, mas que num determinado momento entra no efeito platô, que inclusive a gente falou há pouco tempo, que tem relação com esse lance da diminuição desse metabolismo. Exatamente. Doutora, como é que a gente destrava tudo isso? Porque acaba virando uma bola de neve, né? Tem como destravar? Teriam aí dicas pra gente destravar esse metabolismo e continuar no emagrecimento saudável? Eu acho que duas coisas são muito importantes. Quando a gente fala em perda de peso, até por um processo, às vezes, de própria ansiedade do paciente, a gente foca muito na perda. Parecendo que quando ele perdeu o peso, completou o tratamento. E, na verdade, isso não é real. A gente precisa de uma segunda fase na qual a gente volte a aumentar esse metabolismo. Ou seja, sempre que eu perco peso, ele caiu. 500, 600 calorias a menos do que era anteriormente. Como que eu vou jogar essas 600 calorias para cima? Tem mecanismos que podem fazer isso? Sim. Então, através de propostas alimentares, que a gente chama de gradação e termogênese, a gente consegue fazer com que esse metabolismo vá aumentando aos poucos, sem ganhar peso. É uma reintrodução gradual, baseada no seu metabolismo. Recentemente, Carol, a gente usa muito na nossa prática clínica um exame que se chama calorimetria indireta. É um exame que você respira num aparelho durante 1 hora e você consegue calcular o seu metabolismo, que provavelmente é diferente do meu e que é diferente de quem está assistindo a gente. Dependendo da nossa idade, da nossa genética, do nosso peso. E através desse exame, a gente consegue individualizar o tratamento tanto alimentar quanto de metabolismo. Como chama o exame? Calorimetria indireta. É um exame que a gente tem há muito tempo, Carol. Vamos colocar daqui a pouquinho, eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma perguntinha do público enquanto eles buscam a imagem dessa calorimetria indireta. Eu acho que, você sabe que a gente nunca trouxe ele ao vivo, que tem a máscara. A gente já mostrou aqui aquela bioimpedância, que também é parecido. A bioimpedância, ela calcula a porcentagem de gordura. Eu consigo falar o quanto você tem de massa magra e massa gorda. Sabe aquele teste ergoespirométrico? Que a gente vê os atletas correndo na esteira, respirando? É exatamente esse exame, só que em repouso. Eu consigo medir. Aquele exame, ele fala quanto que o atleta gasta com 180 de frequência cardíaca. Entendi. Só que eu não fico com 180. Eu tô parada, minha frequência tá 80. É o mesmo exame, só que em repouso. Que legal. Que daí, claro, vai ver o quanto a gente gasta fazendo nada. Exatamente. Assistindo aí aquele programa que você gosta, assistindo a novela, assistindo jornal, enfim, ficando em estado de repouso. Entendi. Vamos colocar uma perguntinha na tela, então. Vamos ver quem escreveu pra gente, é o Pablo. Pablo, um beijo pra você, obrigada pela pergunta. Dietas radicais, como a da proteína, valem mesmo a pena ou estão sempre sendo faladas aí, né, levam ao efeito? Dietas radicais, e ele citou como exemplo a dieta da proteína, que a gente já falou tantas vezes aqui no programa. Qual é a sua recomendação, a sua opinião quando a gente está falando dessas dietas aí, que tem pontos muito específicos? No caso da proteína, a retirada do carboidrato, né? Acho que qualquer dieta, por mais que seja balanceada ou não restritiva, você mesmo elogiou, né, o dia do nutricionista ontem, é muito importante que a pessoa faça com um acompanhamento de um profissional de saúde. As dietas restritivas, mais ainda. Estudos mais recentes mostram que essas dietas restritivas não fazem tão mal quanto imaginava-se anteriormente. Em relação à parte de diabetes, de glicemia, de pressão alta, elas têm resultados extremamente benéficos. Olha que legal. Qual é a grande questão? É a manutenção. Então a pessoa faz, ela consegue perder 10, 12, 15 quilos. Mas muitas vezes, ou se ela faz sozinha, ou se ela não recebe todo esse suporte para manutenção, ela vai voltar a reganhar peso. Entendi. Porque ela não consegue manter essa dieta pro resto da vida. E mesmo a dieta balanceada, por exemplo, Carol, é bem interessante a gente saber isso. Existe um estudo mostrando que pacientes que mantêm a mesma qualidade de vida
se faz atividade física, ou se é sedentário, ou se mantém a mesma rotina alimentar, ao longo dos anos ele ganha peso. Mesmo fazendo tudo igual. Por quê? Por quê? Porque esse metabolismo nosso, que é esse metabolismo basal, ele diminui com a idade e de maneira muito intensa. Então, até existe um estudo com 50 mil pacientes e o que ele conclui? Tá. Se você quiser manter o seu peso ao longo da vida, mude. Mude. Ou você vai ter que fazer mais atividade física, ou você vai ter que comer um pouco menos, porque esse metabolismo, ele provavelmente, pelo envelhecimento, vai cair. Olha que interessante, Então, doutora. mesmo uma pessoa que tem uma reeducação alimentar, se ela continuar naquele mesmo processo, provavelmente, em algum momento, ela pode ganhar 1, 2 quilos, mas em 10, 20 anos, isso já virou 10 quilos. Olha só Então, que a gente vê isso. E tanto que a gente vê que, assim, nos gráficos de atividade física, é muito comum os idosos fazerem mais atividade física do que os jovens, provavelmente porque com esse ganho de peso, eles começam, opa, preciso mudar. Preciso mudar. Preciso fazer alguma coisa. E é interessante, a gente está até colocando para vocês verem o exame, tá, da calorimetria, que é esse que a doutora acabou de falar, a calorimetria indireta, que no repouso você consegue ver como está o metabolismo basal, então, do indivíduo. Quanto tempo fica fazendo essa medição? Então, depende do exame. Tem exame que são 10, 20 minutos e tem exame que é 1 hora. Tem alguns exames que é um capacete e aí demora um pouco mais de tempo. Mas geralmente é entre 15 minutos e 1 hora. Muito interessante, muito legal. As informações são precisas, né? Super de confiança, então Com isso que é certeza. legal. Então, a gente precisa contar com a tecnologia também para a gente conseguir chegar em resultados para saber o que está acontecendo com o corpo, porque não tem coisa que não dá para a gente só do dia, do que você faz, falar, ai, tô queimando tanto de caloria. É muito complicado isso. A gente tem gráficos e às vezes você sobe na esteira, coloca ali e ele dá o mesmo valor de gasto energético para mim e para você, mas nós somos diferentes. Sim. Então, esse exame e tanto esse como o teste Ergo-Spiro, que vê o seu gasto na atividade física, eles ajudam muito a decidir o tratamento, principalmente de pacientes que têm um metabolismo mais baixo, por causa de uma questão genética, por uma predisposição. Então, esses pacientes são os que mais se beneficiam, porque eles realmente têm dificuldade de perder e manter. Que legal, muito bom saber disso. Agora, usando um pouquinho esse final que você estava dizendo, que se a gente não mudar, o metabolismo vai mudar. Então, a gente vai, com o tempo, entender que a gente precisa de alguma mudança. Você diria que mudanças que a gente pode citar? Os estímulos de atividade física, então fazer sempre a mesma atividade, sempre do mesmo jeito, é melhor mudar? Primeira pergunta. Você é a favor para esse momento de, como é que eu vou dizer, fazer esse metabolismo voltar a funcionar, tirar, sair desse efeito sanfona, dar ali uma carga ali, o uso de suplementos, o whey, enfim, hoje a gente sabe que tem um monte de suplemento. Se você acha interessante, acho que isso é uma peça importante para esse momento que a pessoa começa a engordar, está perdendo o tempo ali, está perdendo já o peso, mas ela consegue reverter quando ela se liga. É legal usar? Perfeito. Acho que tudo que é inovação, tudo que é tecnologia, tudo que a gente tem estudo científico mostrando eficácia e resultado, deve ser usado sim. Tá. Então, muitos pacientes se beneficiam do uso de suplementos, ou porque a gente tem uma quantidade muito baixa de proteína na nossa dieta, a gente tem uma preferência pelos carboidratos. Então, às vezes, a gente precisa disso para manter massa muscular. É lógico que na quantidade certa, com acompanhamento, para que a gente possa fazer coisas boas para o nosso corpo e não tenha nenhum malefício do uso indiscriminado. Tá. Olhar, lógico, a marca, ver se é de confiança, ver se o produto é de qualidade. Tá. E além disso, a gente tem alguns estudos mostrando que algumas substâncias do café, da pimenta, têm um efeito em melhorar essa taxa metabólica. Então, é outra coisa que a gente pode usar também para contribuir para esse metabolismo, tá? E estudos científicos sérios. Então, o capsiate, que ele é derivado da pimenta, ele aumenta a taxa metabólica em quase 10%. Então, Nossa, é um bastante. valor bem alto se a gente for ver o que a gente tem disponível hoje. Então, eu vou colocar mais uma perguntinha do público na tela, chegando várias, bombando. Muito bom, né, Mar? Vamos lá. E aí, a gente vai responder a perguntinha e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos termogênicos, então. Ok. Perguntinha da Nanda, né? Nanda, beijo pra você. Estados de humor podem causar o efeito sanfona, como estresse ou preocupação? Linda pergunta, porque eu ia tocar. Chegou o momento de falarmos desse... Eu ia chegar no momento da entrevista para tocar nesse assunto, então o momento é agora. Estresse, preocupação, cobrança, trabalho... A vida não tá fácil, né? Não, Problemas no nosso país. A gente, vivendo tudo isso e a cada vez, eu imagino, né? A gente apresenta um programa super leve, super gostoso, com um astral muito legal. Mas quando a gente assiste televisão, nem todos os programas são assim. E aí você tá ali assistindo e
recebe uma notícia tal. E de repente outra notícia tal. E tal. Fora as notícias que a gente já tem da nossa vida pessoal todos os dias, que não são todos os dias agradáveis. Sempre tem um dia que acontece aí alguma coisa que foge ao nosso controle. Te pergunto, doutora, até que ponto isso faz com que as pessoas descontem na comida ou engordem mesmo sem comer por uma alteração hormonal, através do estresse e problemas pessoais? Então, Carol, assim, hoje cada vez mais a gente sabe do papel fundamental do cérebro no controle tanto da fome, do apetite, quanto do próprio metabolismo. Quem controla essa termogênese, que é esse gasto energético, também é o nosso cérebro. Então, toda essa parte de humor, de ansiedade, de depressão, altera, sim, vários neurotransmissores, que são substâncias do nosso cérebro que vão controlar eu ter fome, saciedade ou até mesmo mudar o meu metabolismo. Nossa. O que é muito interessante, que saiu recentemente, e eu acho que isso é muito válido a gente falar para as pessoas que estão assistindo a gente. Tá. Antigamente a gente falava assim, a pessoa está comendo porque ela não consegue se controlar, ela tem que se controlar, é tão fácil, basta ela não comer. A gente tem um exame que se chama ressonância magnética funcional. Ela identifica as áreas do nosso cérebro que estão sendo ativadas. E a gente percebeu que, assim, muitos estudos, que o cérebro do paciente obeso ou que ganha peso, ele funciona e é ativado de maneira diferente do que o cérebro do paciente que é magro. Então, muitas vezes, não é porque ele quer, é um mecanismo químico que faz com que ele não consiga se controlar, que ele aumente a vontade, que ele desconte essa ansiedade na comida. Olha só. Então, uma das coisas que a gente considera muito importante na manutenção, que é um método que a gente faz, que é o Actalive, que é baseado em alguns estudos, principalmente da Europa, que é esse tratamento comportamental. Se você não tiver essa modulação, existe um grande risco do paciente ter o efeito sanfona pela questão do humor, da ansiedade, que está envolvida na questão do comer. Até do estresse. Exatamente. E como funciona, então? Interessante isso. O paciente tem que mudar a cabeça? Então, vamos lá. Até tem alguns estudos, isso é só, não é feito na prática clínica, em que, na verdade, você coloca alguns eletrodos para modular algumas áreas, para ajudar no controle da compulsão e da ansiedade. Isso é só estudo científico. A gente não tem. Se alguém quiser colocar em você, Carol, não aceita. Não aceita, porque ainda não está comprovado. Não, mas é só existe, estudo, então. E mostra um benefício. Ou seja, os pacientes, quando você modula essas áreas cerebrais, ele consegue controlar melhor, ele ativa diferente o cérebro, então facilitando para as pessoas que têm essa dificuldade. Hoje, o que a gente tem disponível? A gente tem técnicas comportamentais em que você faz um recondicionamento cerebral para modular essas áreas ativadas. E é muito importante, Carol. Que legal! Então, aquele lance, até falando agora de medicamentos, né, dos remédios, alguns pacientes precisam, né? Não dá para dizer que, então, vamos generalizar, todo mundo tem que conseguir sozinho. Exato. Às vezes não, né, doutora? Perfeito. O remédio, eu sempre falo isso para o paciente, do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Você não vai usar para sempre a medicação. Ele é uma bengala e ele é uma bengala muito importante. Só que se a gente não tratar a causa, que é esse mecanismo que você se relaciona com a comida, daqui 2, 3 anos, quando você não tiver remédio e acontecer um estresse, provavelmente é o gatilho para você voltar a comer de novo e ganhar peso. Então, sim, alguns pacientes têm alteração de comportamento alimentar, precisam de medicação com acompanhamento médico, mas precisam também fazer esse treinamento para quando sair o remédio, eles consigam manter, independente do que aconteça. Sem o remédio. Exatamente, não ficarem aí, Carol, com essa, né, dependência pro resto da vida. Porque aí eu também concordo com você que aí não é legal. Mas olha que bacana, eu acho que não pode ter preconceito, né? Tem que confiar no médico, fazer todos os exames e entender qual é o tratamento para você. Entrou no efeito sanfona, não deixa de se pesar, viu? Aumentou 1, aumentou 2. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Corre, vai procurar ajuda, vai ao médico, faça os exames e ter sempre isso, como você falou, a cabeça preparada, mudar a cabeça, né? Exatamente. Porque o metabolismo muda. E olhar para você, Carol. Eu gostei disso, o metabolismo muda, a gente também tem que mudar, né, doutora? Gostei muito, muito obrigada, prazer tê-la aqui, viu? Obrigada, Foi Carol. muito legal. A doutora citou aqui no momento da entrevista um pouco sobre termogênicos e alguns alimentos. Eu achei interessante, a gente já falou de termogênicos aqui no programa, mas nunca falamos com uma endócrina. Então, Juju, vamos fazer, né, Camilinha? Você volta, vou marcar outra pauta pra gente falar sobre isso de uma visão de uma endocrinologista. Acho que vai ser muito legal. Quem quiser, gente, tirar mais dúvidas, pode acessar o site www.clinicabiovita, com 2 T's.com.br, clinicabiovita.com.br. Quer deixar algum Instagram?
Ana Priscila Soja, que é o meu Instagram. Da @Ana Priscila Soja, porque a gente sempre coloca no nosso, o pessoal já te encontra diretamente, Legal, já consegue mandar perguntinhas pelas redes sociais. Legal. Obrigada, adorei te conhecer. Obrigada. Até a próxima. Ô, coisa boa, tá vendo?